tentando mostrar os detalhes do motorzinho de 4 tempos. Eu já deixei meio desmontado já para agilizar, afrouxei algumas porcas já para tentar agilizar. Prato de toca-disco, como eu falei, bem antigo. Eu ia fazer o volante de madeira que funcionaria normalmente, mas eu já tinha esse prato de toca-disco aqui, tinha outros e estava no peso ideal, peso que eu precisava, eu aproveitei ele. Mas pode ser feito o volante de madeira sem problema. Ele tem que ter o peso certo só, porque 4 tempos vai depender do peso do volante. Um volante muito leve, ele vai ter que funcionar com uma velocidade muito alta. É o volante que garante o acúmulo de energia para manter o ciclo. Ele tem uma detonação só para completar 3 ciclos. E o último ciclo é o de compressão, que exige maior força. Então o segredo todo está no volante. Se o volante for muito leve e ele não tiver velocidade, ele não vai arrancar. Então tem que saber ajustar o peso do volante para completar os ciclos. No de 2 tempos não tem esse problema. Completar um ciclo só, detonação e passa para o próximo ciclo. Já esse não. Ele fica 3 ciclos até a próxima detonação. Então o volante é muito importante. Mesmo com um diâmetro menor, ele tem que ter um peso razoável para completar os ciclos. Eu já desmontei ele, encaixado aqui no eixo, que é uma barra roscada, uma arruela, porca. Aí eu afrouxei ele e já tirei para agilizar o processo. Separar ele aqui. Aqui está o motorzinho mais de perto. Eu já tirei o cabeçote. Estava encaixado aqui. Vou girar ele um pouquinho aqui para ver o recuo do pistão. Ó, recuando e aproximando. Eu botei um disquinho de alumínio na ponta do pistão para facilitar o encaixe das válvulas de admissão e exaustão, que chegam muito próximo daqui quando a compressão é máxima e elas bateriam aqui. Então eu fiz um corte, botei um disquinho de alumínio retirado de dissipador de calor. Pode ser de outros materiais também, pode ser de ferro, não tem problema, mas eu tinha bastante alumínio grosso e aí eu fiz para isso aí. Bom, vou mostrar o cabeçote aqui. Depois eu desmonto ali. Talvez eu tenha que fazer mais uns 2 vídeos para mostrar mais detalhes. Cabeçote, eu já tirei uma das válvulazinhas para mostrar. Essa aqui é a válvula de admissão. Aí eu tirei a válvulazinha de exaustão, que é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, mais ou menos não, é a mesma coisa, exatamente igual. Os furos são iguais. Esse furo aqui de cima é o furo para ignição, onde ocorre a faísca e queima a mistura. Aqui os 2 furos. Deixa eu mostrar a válvulazinha. Ó, dessa vez eu testei com borracha, então eu fiz esse eixo aqui, é um prego. Eu só retiro a cabeça do prego, a ponta também, encaixo numa furadeira e passo uma lixa nele, e aí eu tenho uma haste para fazer as válvulazinhas. Eu sempre fiz utilizando um prego grosso, que eu tenho a broca com o mesmo diâmetro. Se o diâmetro da broca não for adequado, eu lixo até chegar ao diâmetro da broca e poder fazer um encaixe perfeito na furação. Senão eu faço um embuchamento, como eu fiz ali um embuchamento para ele deslizar melhor. Então aqui eu fiz rosca na ponta. Atualmente, antigamente eu não fazia. Se eu fizesse esse sistema aqui, eu fazia um tubinho com um pedacinho de metal, dobrava ele aqui em volta, encaixava um parafuso, cortava a cabeça do parafuso, encaixaria aqui, depois soldava com solda branca. Aí ficava uma ponta com rosca. Aqui, como eu tinha um cocinete, ó, cocinete antigo, em vez de perder tempo fazendo isso, eu fiz rosca na ponta do prego para fazer o mesmo efeito. Ó, aqui tem uma porquinha, tudo porquinhas de 3 milímetros. Vou tirar aqui. Porquinha. Depois em cima uma arruelinha. A arruelinha também foi feita na furadeira. Cortado, uma chapinha. Eu dou uma
lixada em volta dela. A própria furadeira eu posso prender uma lixa circular e lixar. Depois prendo na furadeira com um parafusinho, giro e torneio ela na furadeira. Não tem nada utilizado de serviço de torno aqui, que se for com serviço de torno aí é fácil fazer um motor desse. Aí é outra categoria, aqui é engenhoca, então não pode ter serviço de torno, tem que ser feito com ferramentas comuns, senão sai da categoria. Aí seria outro hobby, se utilizar peças feitas no torno, aí fica facílimo fazer isso aí, sem problema, só que não é mais engenhoca. Aqui a borrachinha. E aí como é que cortou essa borrachinha? Cortado com ferramentas também acessíveis. Eu corto ó, tubinho de antena para cortar o furo central, tubinho mais fino e o diâmetro da borrachinha com um tubo de antena mais grosso. Antigamente eu utilizava assim, ó, tubo de latão, tubo que eu tinha lá. Depois eu comecei a utilizar tubo de antena, que é fácil de conseguir. Tá? Aí tira a borrachinha. Essa borrachinha aqui é daquelas borrachinhas de contato de teclado, parece que essa aqui é do teclado de telefone, aquelas borrachinhas de contato que tem dos teclados. Aqui embaixo uma outra arruelinha. Essa aqui também é apertada e uma porquinha logo abaixo dela. Quer dizer, para colocar a borrachinha aqui, ela fica assentada sobre essa outra arruelinha. E aí vem uma arruelinha de cima, a arruelinha aquela que eu tirei, que vem em cima dela. Aqui. E depois, por fim, a porquinha para apertar o conjunto. Aperta. Então a arruelinha de cima tem o diâmetro da borracha. Diâmetro exato da borracha. E a arruelinha de baixo é menor. Então na parte de baixo sobra uma bordinha livre da borracha. Essa bordinha que vai fazer a vedação quando encaixa no furo do cabeçote. Essa parte do cabeçote eu faço com uma chapa fininha. Preparo eu utilizava aqui está a válvula antiga, ó, com meia esfera. Ó. Uma esfera cortada ao meio. Eu destemperava com uma resistência de estufa. Eu tenho até a resistência guardada lá, uma hora eu mostro. Depois prendia na morsa, serrava ela no meio. Depois, se quisesse, podia até temperar de novo. Destemperada, furava, até ficar com muita imprecisão. Depois tem que ajustar ela com furo. Aí o que eu fazia? Eu rebitava ela aqui, batia ela aqui para prender no prego. E depois eu encaixava ela no furo. Ficava mais ou menos assim. Fazia o furo na chapinha fina, encaixava ela no furo aqui, botava uma porquinha por baixo e batia. Batia aqui até o furo tomar o formato da pecinha, tomar o formato da meia esfera. Aí ficava meio arredondado aqui e encaixava certinho aqui. Com isso aqui eu garantia a vedação, só que tinha que fazer várias vezes, depois que montava todo o conjunto, tinha que bater de novo para ajustar. Era difícil o ajuste, mas funcionava. Mais tarde é que eu testei com parafuso cônico, fazia a mesma coisa. Cortava a chapinha, furação, uma chapinha fina, bem menos de 1 milímetro a chapinha, encaixava, botava uma porquinha por baixo, apoiava na morsa e batia no parafuso. Como ele é Phillips, eu encaixava uma ponteira Phillips aqui, e batia, até ele se ajustar bem aqui. Até formar um ajuste, uma vedação mais perfeita possível. Depois de montado o conjunto, fazia o processo de novo. Teve umas delas que eu prendi na furadeira e girei aqui, para desgastar e fazer uma vedação mais perfeita. Mas aqui qualquer probleminha de imprecisão, um mínimo desvio, ela já começa a dar problema de vazamento. Então essa parte é bem crítica, por isso eu resolvi testar com borrachinha. Com borrachinha, a vedação é garantida mesmo com baixa precisão. Só a válvulazinha de exaustão, a saída, a de admissão, entra o ar e o combustível refrigera ela, mantém ela numa temperatura que ela não estraga. Agora, a de exaustão, quando sai, às vezes sai até uma labaredazinha de fogo, ela sai quente. Então a de exaustão queima, em alta potência, por um certo tempo ela queima. A de admissão aguenta tranquilamente.
Então é de exaustão, só que eu vou ter que trabalhar para utilizar a borrachinha, ajustar, ou então eu volto a utilizar a antiga, de meia esfera ou parafuso cônico, que é mais fácil, que a meia esfera dá mais trabalho para cortar, que não tem problema. Então eu vou ter que me preocupar com uma válvula só, porque a de admissão pode ser de borracha sem problema, que é a mais fácil de fazer, sem problema. Então é o seguinte, ó, cabeçote aqui, essa chapinha que eu mostrei aqui, ó, vai no meio desse sanduíche todo. Isso aqui é um sanduíche, eu não tinha chapa maciça, não tinha uma chapa grossa, maciça aqui. Mesmo para cortar toda a estrutura, seria mais difícil. Então eu pego chapas mais finas e formo um sanduíche. Vou recortando elas no formato, formo um sanduíche. Depois só apertar com os parafusos, aí depois de firmar bem, repassa a broca. Só que elas são coladas com um adesivo de vedação para junta de motor. Aquele material para junta de motor, aquela cola, é um adesivo aqui. Então bota o adesivo entre as camadas, vai, cobre eles, prensa elas, centraliza elas bem com o parafuso, que tem que ficar bem centralizado, aperta, deixa de um dia para o outro. Aqui, ó. Isso aqui tem décadas assim, com o mesmo material e não soltou, sem os parafusos. Então lá funciona como uma cola, firme, e aguenta a alta temperatura, porque é para junta de motor, não tem problema. Aqui em cima, um eletrodo de fogão que eu utilizei como vela de ignição para variar, né? Então, em vez de enroscar, que não tem como enroscar isso aqui, fiz uma furação e coloquei essa chapinha aqui em volta com os parafusinhos para apertar. Aqui dentro desses furos aqui, eu fiz um encaixe na chapa para botar porquinhas, para mim poder enroscar os parafusos. E algumas vezes eu utilizava um macho para fazer rosca. Fazia a rosca aqui. Só que eu resolvi utilizar porquinha porque é fácil de gastar, eu desmonto o sanduíche, tiro os porcos e substituo, mas não precisou, elas aguentaram muito tempo. Até esse macho aqui foi feito com uma broca. Eu utilizei o cocinete, essa peça aqui, o cocinete, com uma broca velha eu fiz esse macho. Ele tem só 2 cortes, ó. O macho normal ele tem 3 cortes laterais, corto com a serra. Depois eu destempero a broca, faço a rosca, tudo, faço os cortes. Aí depois eu tempero ele no óleo. Aqueço na resistência de estufa e tempero no óleo. Assim eu fiz esse macho. Eu fiz uns 3 desses aqui. Esse aqui ainda sobreviveu, ainda está quebrado. Eu esmerilhei ele, a ponta dele, ainda estou utilizando. Mas o sistema de porquinha, aí não vai depender dessas ferramentas. Tranca a porca e caixa o parafusinho. É esse o sistema que eu utilizo. Essa chapa mais grossa aqui, ó, de entreferro de transformador de alto-falante. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, isso aqui é um entreferro que vai no ímã do alto-falante. Então eu aproveitei essas chapas, ó. Essa parte de trás aqui eu fiz com uma chapa dessas. Economizam as 3 chapinhas. Olha a espessura. Então aqui no meio eu utilizei chapas de alumínio, de dissipador de calor, que aí fica fácil de fazer a perfuração. Mais fácil do que fazer perfuração no ferro. Mas é o que eu tinha disponível. Antigamente, a vela de ignição não era aquele eletrodo ali. Aquele eletrodo foi depois. A mais antiga delas é essa aqui. Eu fazia com um tubinho refratário. Uma abraçadeira, encaixava, e uma chapinha aqui, trancava. Então o tubinho refratário no meio aqui isolava. Mantinha isolado o eletrodo. O que eu fazia para vedar ele? Cortava o tubinho, não o tubinho refratário, cortava uma chapinha aqui em volta, formava um tubinho com uma abraçadeirazinha improvisada, de outra chapinha eu comprimia. Depois ia uma chapinha em cima, e aqui uma borrachinha de vedação. Como está no cabeçote aqui, tem uma borrachinha de vedação e mais material, mais adesivo de junta de motor. E aí encaixa ela e veda. Fazia a mesma coisa nesse sistema mais antigo de todos. Depois eu fiz um sistema diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse está em mãos. Está aqui, ó. Essa mesmo, tá. Aqui é um parafusinho. Com esse mesmo tubinho refratário encaixado dentro, eu furo o parafuso bem no centro. Eu tenho um parafuso com uma furação central, deixa eu ver se eu... Olha lá o furo central. Parafuso furado no centro, uma broca. Como é que eu faço isso? É simples, o parafuso ele é Phillips,
Então o Philips já vem com essa marquinha para encaixar a chave, né, em cruz. Então tá bem ali o centro dele. Eu tranco a broca na morsa, lá a morsa, tranco a broca na morsa e prendo o parafuso no mandril da furadeira. Então a broca fica parada que nem no torno. E o que vai girar preso no mandril da furadeira é o parafuso. Eu já expliquei isso num vídeo do motorzinho Stirling, onde eu utilizei um parafuso desses aqui para o pistão quente, para a guia do pistão quente. E aí ele vai girar e a broca fica parada. Então aos pouquinhos vai furando, até que fura rápido. Uma broquinha bem afiada, mas tem que ir devagarinho, que é uma broca muito fina, ela quebra. Depois passo uma broca mais grossa para alargar, até poder encaixar um tubinho refratário. Encaixo ele no meio, mostrar aqui. Cadê? Tá aqui, ó, esse parafusinho que é mais curtinho. Encaixo ele no meio aqui, até sair a pontinha. Boto uma hastezinha de... Aqui tem uma hastezinha de aço, retirada inclusive de uma molinha de caderno espiral. E aí depois de encaixado aqui com uma certa pressão, não pode ser muita pressão, porque senão quebra o tubinho, suficiente para ele ficar mais ou menos encaixar aqui, não precisa nem trancar. Aí depois leva no fogo do fogão e deixa até avermelhar. Quando isso aqui ficar avermelhado, esse material refratário aqui, esse tubinho, ele começa a derreter e ele gruda aqui. Fica trancado, fica meio que derretido aqui. Então se faz uma velhinha de ignição assim. Aí o pino central está isolado pelo tubinho refratário. Eu não utilizei esse aqui para os testes porque ele quebra fácil. Se fizer teste com uma potência muito alta, ele desgasta mais rápido e pode quebrar e dar curto-circuito. Então eu popei ele para utilizar em outras experiências. Deixa eu mostrar aqui o comando de válvula. Ó, comando de válvula. São dois desses aqui. Tem o outro que eu deixei ali. O outro é igual a esse, mesma coisa. Ó, roletezinho, também cortado em chapa, ó, tipo um sanduíche, torneado sempre na furadeira, tudo aqui torneado na furadeira. Prego, ó, chapa dobrada. Eu precisava de uma chapa mais grossa, não tinha, peguei a chapa fina, dobrei ela, esmaguei ela, bati, pronto, tem uma chapa grossa. Se não tiver uma chapa fina, quiser uma chapa grossa, basta fazer um sanduíche com ela, ou então dobra, como eu fiz aqui, bate, tem uma chapa grossa. Prego, chapa, aqui a outra ponta que encaixa no balancinho, aqui, tudo feito em chapa de sucata, na martelada, com as ferramentas tradicionais. Ó, botei até um embuchamento, tudo é desenvolvido durante